Agora vamos conversar com o professor de português, Alírio Dantas. Ele vai falar sobre o guia prático da língua portuguesa, tirando dúvidas para concursos, vestibulares e aperfeiçoamento. O professor vai trazer informações sobre este guia prático, que está sendo vendido aqui na Rádio São Gonçalo. Quem comprar este guia, as 100 primeiras pessoas terão direito a um curso. Então você não vai só ter o livro, você vai ter e também aprender com as aulas do professor. As 100 primeiras pessoas que comprarem este livro terão este curso, então, de 10 horas para poder ter um empurrãozinho do professor e assim aprender bem e direito com o guia prático. Primeiro, o professor vai falar sobre a criação deste livro, como é que surgiu, de onde veio a ideia, como foi, professor? O Guia Prático da Língua Portuguesa, tirando dúvidas, ele nasceu em sala de aula. Ele nasceu na sala de aula fruto de observações que eu percebia das dificuldades cotidianas dos estudantes, daqueles que faziam uso da língua portuguesa. Então, com base nas observações, nas constatações diárias, nasceu o livro Guia Prático da Língua Portuguesa. O nome é muito assim, forte, Guia Prático, exatamente para guiar você no estudo da língua portuguesa de forma prática, objetiva. E isso se dá através da linguagem que é apresentada de acordo os tópicos gramaticais, de acordo com cada conteúdo. Então, todas as abordagens são feitas com linguagem direta, simples, objetiva, que o leitor, ao pegar o livro e abrir e passar a manusear o livro, ele vai ter, não vai ter nenhuma dificuldade. Ao contrário, é tranquila a leitura, tranquila. Você entende facilmente o que está sendo mostrado em cada tópico. Professor, a língua portuguesa é uma língua que todos nós precisamos dominar. E esse guia prático traz essa praticidade com dúvidas, termos que a gente precisa no dia a dia utilizar e muitas vezes nem todos sabem. Além disso, da necessidade de todos nós sabermos a língua portuguesa, este guia tem um público-alvo? Sim, o público-alvo é aquelas pessoas que vão fazer concursos públicos, todos os concursos, não somente para um tipo de concurso, não, todos os concursos. Então o livro contempla um conteúdo assim vasto, não é só um único conteúdo, vasto. Então, vários conteúdos que atendem aos diversos concursos públicos, como também vestibulares, e aquelas pessoas que não vão fazer concurso, mas elas querem se aperfeiçoar, elas querem aprimorar o seu conhecimento, o seu saber a respeito da língua portuguesa. Dentro do livro eu criei uma seção, tem uma parte lá que trata das dificuldades linguísticas de determinadas expressões e palavras que cotidianamente elas são assim escritas e faladas de forma errada. Então lá a gente explica qual é a forma correta, com exemplos práticos. Isso facilita muito a redação, por exemplo, as provas de múltiplas escolhas, dos concursos, enfim. Não é somente uma gramática falando sobre as classes gramaticais e análise sintática e acentuação gráfica dentro do novo acordo ortográfico, não. Mas lá, mais adiante no livro, você tem lá
Ao abrir o livro, você pode ir direto ao sumário e observar dificuldades linguísticas no dia a dia na página tal. E lá você vai consultar. Eu fiz um levantamento de várias expressões que são tipo: para maiores informações, ligue para o 0800. Então isso está errado. Não é para maiores informações. Embora as pessoas falem assim. E elas escrevem também assim. Mas o correto é para mais informações e não para maiores informações. Porque maiores dá ideia de tamanho. E o correto, a ideia é de acréscimo, de quantidade de informações. Então, o correto é assim: para mais informações, vírgula, ligue tal número. E não para maiores. Por exemplo, outra expressão comumente escutada e se vê escrita: vou correr atrás do prejuízo. Verdade. Hoje eu vou correr atrás do prejuízo. Então eu ouço muito isso nas ruas, nos ambientes, inclusive no ambiente familiar, no ambiente informal, onde a linguagem é falada de forma informal, nas escolas, em diversos setores da sociedade. Mas está errado. Você não pode correr atrás do prejuízo, e sim do lucro. Correr atrás do prejuízo seria uma catástrofe. Continuar nele. Já pensou? Então não se deve dizer isso. Então o livro mostra de forma prática como se deve escrever, grafar a expressão. Outra expressão, mal com L, mal com U. As pessoas confundem seção com C cedilha, com 2 S, senão separado, senão junto. Agente junto, agente separado. E tantas outras expressões que eu fiz um levantamento bastante criterioso e um levantamento cuidadoso para atender, sobretudo, às necessidades das pessoas. Estamos conversando com o professor Alírio Dantas. Estamos falando do Guia Prático da Língua Portuguesa, um livro, uma gramática, digamos, que está à venda aqui em São Gonçalo dos Campos. Sim. Pelo valor de R$100. E não é só isso, né? Quem comprar o livro vai ter também um curso para poder saber mais sobre ele, não apenas ler e ler por ler. Não é isso, professor? Sim. Na realidade, nós estamos implantando um projeto piloto aqui em São Gonçalo dos Campos. A primeira cidade, serão 5 cidades que nós vamos percorrer na Bahia, inicialmente. E São Gonçalo foi escolhida para se tornar a primeira cidade que vai ganhar este projeto. Qual projeto? Então as pessoas compram o livro e as 100 primeiras pessoas, as 100 primeiras compradoras, adquirentes do exemplar Guia Prático da Língua Portuguesa Tirando Dúvidas, as 100 primeiras, elas vão ganhar um curso de língua portuguesa, vão ganhar gratuitamente, sem nenhum custo adicional. Elas vão ganhar durante 3 dias com uma carga horária de 10 horas aula. Então você vai estudar num dia 3 horas, no outro dia mais 3 horas, no segundo dia, e no terceiro dia 4 horas aula, totalizando 10 horas. Isso é muito importante porque você não vai comprar só o livro, mas você vai ganhar conhecimentos. E eu estou pretendendo até, estou pensando em fornecer um certificado para os participantes desse curso, que é o primeiro projeto que nós estamos implantando na Bahia, que será aqui em São Gonçalo dos Campos. Quantos anos o senhor já atua na profissão e onde também dá aulas, cursos? Eu atuo já há 35 anos. 35 anos? Quase 4 décadas. Eu me formei pela Universidade Católica de Salvador, fiz cursos também no Rio de Janeiro, fui aluno do maior professor de português do Brasil, ainda vivo,
professor Evanildo Bechara, o grande gramático, filólogo. Eu tive a oportunidade de estudar com ele lá no Rio de Janeiro, faz muitos anos. E eu leciono em Conceição da Feira, Salvador e inclusive em Feira de Santana. E então lá em Conceição da Feira eu dirijo o curso Alfa, que é um curso preparatório para concursos públicos e aperfeiçoamento. Qual o tamanho da necessidade para a língua portuguesa? A gente se depara com muitas pessoas que muitas vezes não têm condições de estudar, né? Então existem as limitações. Temos muitos jovens, temos educação pública, não é de alta qualidade, mas temos. Qual o tamanho da necessidade para o senhor hoje? Qual a sua avaliação das pessoas terem a necessidade de aprender mais a língua portuguesa? Meu prezado, eu diria que o tamanho é grande, é enorme, porque a língua portuguesa nunca esteve tão assim em evidência como agora, devido às exigências das bancas examinadoras dos concursos públicos. Então hoje, para você ter uma ideia, os concursos exigem muito, até mesmo elimina quando você a questão da língua portuguesa. Então é necessário? E muito. E é assim, fundamental, é crucial, é imprescindível, é essencial que as pessoas estudem de forma exaustiva para que elas venham ter sucesso nos concursos públicos. Porque existem questões que você analisa e você observa que ela está totalmente correta e não está. São as chamadas pegadinhas. Então, muitas vezes um acento mal colocado, muitas vezes uma vírgula fora de lugar, a colocação pronominal, o infinitivo mal colocado, mal redigido, enfim. Então isso tudo a pessoa tem que ter muita atenção e tem que dominar as estruturas da língua. E o novo acordo ortográfico, há palavras hoje que não tem mais acento. E você tem que saber. Do contrário, você vai ser reprovado. Então, por um acento. A palavra ideia, por exemplo, colmeia, assembleia, essas palavras constituídas de ditongos abertos, elas não têm mais acento, exatamente pelas mudanças ocorridas pelo novo acordo ortográfico. Outras palavras não têm mais hífen, por exemplo, a palavra à toa, a expressão à toa, antes tinha o hífen, hoje não tem mais. Então, assim, o trema, por exemplo, era utilizado largamente nas palavras, no GU você tem aguentar, frequência, eloquência, hoje não tem mais. Apenas continua nas palavras usado, né, nas palavras de origem estrangeira. As palavras alemãs, por exemplo, Miller, continua, mas aí porque é de origem estrangeira. Nós estamos tratando da reforma na língua portuguesa. O novo acordo ortográfico ele veio para facilitar as tratativas dos países lusófonos. São aqueles países que falam a língua portuguesa, como o Brasil, Portugal, Brasil, Timor-Leste, Moçambique, Angola e outros. Então essa mudança ela ocorreu na parte ortográfica, na escrita, né? Não é na língua falada. Lá em Portugal continua falando do mesmo jeito e nós aqui, embora com particularidades, não houve mudanças, mas ocorreu
foi uma tentativa de unificar para facilitar as tratativas, as comunicações. Por exemplo, o Brasil faz negócios com Angola, o Brasil faz negócios com Portugal. Embora esses países aqui e lá falem a mesma língua, mas há diferenças. Escrita. Sim. Então a tentativa foi de unificar para facilitar exatamente a comunicação. Então foi um acordo nota 10? Não. Mas se aproximou do que queria. Então isso facilitou, de certo modo. A gente falando aqui de facilitar, o brasileiro ele acha assim a língua portuguesa difícil. É difícil? Ela é uma língua difícil. As línguas neolatinas, oriundas provenientes do latim, como a nossa é a última flor do lácio, como dizia o grande poeta Olavo Bilac. A última flor do lácio, inculta e bela. No meu livro eu digo isso na apresentação final. O que é última flor? A flor ele se refere à língua portuguesa. A flor está aqui na apresentação. Finalzinho. A última flor do Lácio. Lácio é uma região da Itália onde ocorreu a língua portuguesa, né? Ela foi disseminada pelos os soldados romanos. O Império Romano naquela época ele era assim forte e tinha força para impor, entendeu? O poder, como hoje os Estados Unidos têm esse poder bélico, poder econômico. Então na época o poderio vinha do Império Romano, e os soldados não eram cultos, não eram pessoas versadas em letras, né? Não eram dotadas de conhecimentos assim extraordinários. Então por isso que diz inculta, porque ela não era falada por pessoas cultas, e bela pela sua melodia, pela sua beleza métrica, etc. Então por isso que ele sintetizou a última flor, quer dizer, entre as línguas neolatinas como o espanhol, o italiano, o francês, o reto-provençal, a última foi a língua portuguesa. Isso aí, o português. Que é considerada românica ou neolatina, porque proveio do latim vulgar. O que é latim vulgar? Porque teve o latim que era falado nas academias pelos grandes intelectuais da época, e a língua portuguesa não nasceu do latim falado pelos intelectuais, e sim pelo latim vulgar falado nas ruas, no dia a dia, pelos soldados incultos que não eram estudados. Por isso que Olavo Bilac, eu aí sintetizei o livro assim, onde eu falo eu apresento o livro e digo assim: espera-se ter contribuído para a formação de quem fez uso desta ferramenta de trabalho, com o propósito de edificar o seu sucesso e buscar sempre o melhor para o fortalecimento da última flor do lácio, inculta e bela, de Olavo Bilac, que deveras nunca demais. Quer dizer isso, que deveras, que realmente nunca é suficiente. Então, nunca é suficiente a gente ler, nunca é suficiente a gente se dedicar, nunca é suficiente a gente pesquisar. Então, nós devemos estar permanentemente antenados e no estudo da língua portuguesa. Professor, para a gente finalizar, como a pessoa que está ouvindo a gente pode entrar em contato para adquirir um exemplar desse ou obter mais informações? Olha, nós temos um número que é o Zap, exclusivamente Zap, que é 98123 2354. Repetindo,
98123 2354. Através deste zap as pessoas podem buscar informações a respeito do livro. Bom, mas eu quero logo adiantar que toda pessoa, qualquer cidadão, cidadã de São Gonçalo dos Campos, pode se dirigir à Fundação São Gonçalo Rádio e procurar aqui na rádio a senhora acesse a secretária da fundação e que o livro estará à disposição. Para isso a pessoa tem que dar o nome completo, o telefone e o e-mail. Bom, volto a dizer, isso é muito importante, os primeiros 100 compradores, então, terão que ter 100 pessoas. Aí, tendo as 100 pessoas, nós vamos fazer o contato e haverá um curso gratuito. Então, este curso não terá nenhum custo adicional. Mas isso para as 100 pessoas que adquirirem. Se tiverem 80, 54, 91, ninguém vai ter direito. Tem que fechar, pelo menos, se tiver mais de 100, não tem problema. Mas terá que ter pelo menos 100 pessoas para essas pessoas ganharem o curso. E digo mais, aproveite esta oportunidade porque este livro vai ficar praticamente de graça. Quanto custaria um curso? Então as pessoas vão poder tirar dúvidas e isso vai ser muito importante. É aí onde vai fazer a diferença. Ok, professor, muito obrigado pelo bate-papo, pela explicação sobre o Guia Prático da Língua Portuguesa, sucesso na venda dos livros e também com os cursos. O primeiro será aqui em São Gonçalo e espero que muitas outras cidades possam ter também. Ok, eu quero aqui agradecer a gentileza, a forma gentil como fui recebido aqui nesta fundação, neste grande veículo de comunicação, respeitado aqui na cidade de São Gonçalo, de tradição, que presta um inestimável serviço à sociedade. Então eu quero aqui agradecer efusivamente a forma gentil como fui recebido já por 2 vezes consecutivas. Muito obrigado a todos.